No coração da Inglaterra rural do século XIX, em 1809, na cidade de Shrewsbury, nasceu Charles Darwin, uma criança destinada a mudar a maneira como entendemos o mundo natural. Filho de um médico bem-sucedido e de uma mãe conectada à família Wedgwood, célebre por sua cerâmica fina, Darwin cresceu em um lar onde o intelecto e a investigação eram altamente valorizados. Desde cedo, mostrou um fascínio peculiar pelas minúcias da natureza, coletando conchas, minerais e insetos, que examinava com curiosidade meticulosa. A educação formal de Darwin começou com estudos clássicos, mas era nos passeios pela natureza que seu verdadeiro interesse se manifestava. Embora as escolas fossem rigorosas em disciplinas como latim e grego, Darwin encontrava seu refúgio nos livros de história natural e nas observações do ambiente ao seu redor. Essa paixão inicial pela ciência foi sutilmente cultivada por seu pai, que, embora médico, nunca desencorajou o jovem Charles de explorar seus interesses naturais. Esta combinação de curiosidade inata e suporte familiar não só moldou o caráter de Darwin como jovem estudante, mas também pavimentou o caminho para sua futura jornada no navio Beagle. Neste ambiente estimulante, Darwin foi preparado, sem saber, para questionar as explicações convencionais da época sobre a origem e a diversidade da vida, estabelecendo as bases para sua revolucionária teoria da evolução por seleção natural. À medida que Charles Darwin avançava em sua educação, sua verdadeira paixão pela ciência natural começava a se destacar, embora seu caminho ainda não estivesse claro. Inicialmente matriculado na Universidade de Edimburgo para estudar medicina, Darwin rapidamente descobriu que não tinha estômago para a prática cirúrgica, frequentemente deixando as salas de dissecação com uma sensação de desconforto. Foi nesse período que ele se envolveu com a Sociedade Estudantil de História Natural, onde sua curiosidade científica encontrou espaço para florescer. Reconhecendo que a medicina não era sua vocação, Darwin transferiu-se para a Universidade de Cambridge com o objetivo de estudar teologia. No entanto, suas verdadeiras inclinações não demoraram a aparecer. Em Cambridge, sob a tutela do reverendo John Stevens Henslow, um botânico renomado, Darwin foi introduzido à elite intelectual científica e encorajado a explorar o mundo natural. Ele dedicava-se com entusiasmo a colecionar espécimes em excursões botânicas, desenvolvendo habilidades de observação e catalogação que seriam fundamentais em suas futuras expedições e pesquisas. Esses anos de formação foram cruciais, pois permitiram que Darwin refinasse seu interesse em questões científicas, preparando o terreno para a oportunidade que mudaria sua vida. A viagem a bordo do HMS Beagle, que não apenas ampliou seu horizonte científico, mas também solidificou seu destino como um dos naturalistas mais influentes da história. O destino de Charles Darwin tomou um rumo decisivo em 1831, quando ele recebeu um convite que poucos jovens naturalistas poderiam sonhar: juntar-se como naturalista à expedição do HMS Beagle. A missão do Beagle era cartografar a costa da América do Sul, mas para Darwin representava uma oportunidade única de explorar o mundo natural em uma escala global. A decisão de embarcar não foi fácil. Darwin enfrentou resistência de seu pai, que inicialmente considerou a viagem uma distração imprudente dos deveres clericais que ele esperava que o filho seguisse. No entanto, com o encorajamento de seus mentores em Cambridge, especialmente do professor Henslow, Darwin conseguiu convencer seu pai das potenciais vantagens científicas da viagem. Preparar-se para a viagem envolveu não apenas equipar-se com os instrumentos científicos mais avançados da época, como microscópios, barômetros e cronômetros, mas também aprofundar-se em estudos geológicos e biológicos. Darwin estava determinado a coletar, observar e documentar tudo o que pudesse, preparando-se meticulosamente para aproveitar ao máximo a experiência. Quando o Beagle finalmente zarpou em dezembro de 1831, Darwin estava a bordo com um sentimento de ansiedade e expectativa.
Ele não sabia ainda, mas aquela viagem de 5 anos iria transformá-lo de um estudioso curioso em um cientista pioneiro, cujas ideias iriam revolucionar o entendimento da vida na Terra. Durante quase 5 anos, Darwin explorou terras remotas, escalou montanhas, atravessou selvas e coletou uma variedade sem precedentes de espécimes naturais que desafiavam a compreensão da época sobre a diversidade biológica. Ao visitar a vastidão desolada da Patagônia, ele ficou intrigado pela presença de fósseis de criaturas gigantes que já não existiam, questionando as noções de permanência das espécies. Na floresta tropical do Brasil, a exuberância da biodiversidade o encantou, proporcionando-lhe um laboratório vivo, onde pôde testemunhar a interdependência dos organismos. Contudo, foram as Ilhas Galápagos que marcaram um ponto de virada em suas investigações. Lá, Darwin notou variações sutis nos formatos dos bicos dos tentilhões, adaptados às diferentes dietas disponíveis em cada ilha. Essa observação crucial semeou a ideia de que as espécies poderiam adaptar-se e evoluir em resposta ao seu ambiente. Ao longo da viagem, Darwin manteve um diário detalhado, preenchido com observações meticulosas que formariam a base de sua futura teoria da evolução por seleção natural. Cada descoberta era um tijolo a mais na construção de seu pensamento revolucionário, que eventualmente desafiaria as concepções científicas e religiosas do seu tempo. Nas remotas Ilhas Galápagos, Charles Darwin encontrou-se diante de um enigma biológico que iria catalisar sua teoria revolucionária. Observando atentamente a fauna local, Darwin foi confrontado com a marcante diversidade de espécies de tentilhões, cada uma adaptada de maneira única às condições específicas de sua ilha. Este foi o momento em que a semente da seleção natural começou a germinar em sua mente. Darwin notou que, embora as ilhas fossem próximas geograficamente, as variações nos bicos dos tentilhões eram significativas e claramente relacionadas aos tipos de alimentos disponíveis em cada ambiente. Por exemplo, algumas ilhas abrigavam tentilhões com bicos fortes e robustos, perfeitos para quebrar sementes duras, enquanto outras ilhas eram o lar de tentilhões com bicos finos e alongados, ideais para extrair insetos de fendas estreitas. Esta observação levou Darwin a postular que as espécies não eram imutáveis, mas podiam se transformar ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças em seus ambientes. A natureza, em sua economia implacável, favorecia as variações que melhor se adaptavam às condições locais, permitindo que esses indivíduos sobrevivessem e passassem suas características para as próximas gerações. Darwin compilou meticulosamente estas observações que se tornariam peças fundamentais em sua obra-prima, A Origem das Espécies. Foi nas Galápagos que Darwin realmente começou a entender a complexidade e a dinâmica da vida na Terra, uma compreensão que mudaria para sempre a ciência biológica. Após retornar da viagem ao redor do mundo no HMS Beagle, Charles Darwin encontrou-se mergulhado em reflexões profundas, com caixas de espécimes e diários repletos de anotações detalhadas, esperando por uma análise meticulosa. Em sua residência em Downhouse, Kent, Darwin começou o laborioso processo de catalogar suas descobertas, uma tarefa que lhe revelaria padrões e conexões antes inimagináveis. Cada fóssil, cada planta e cada criatura coletada durante sua viagem agora servia como um quebra-cabeça em sua teoria emergente de evolução. Com uma intensidade quase obsessiva, Darwin estudou as variações e adaptações das espécies, buscando entender como cada forma de vida poderia ter surgido e se modificado ao longo do tempo. Ele consultava frequentemente suas notas do Galápagos, refletindo sobre os tentilhões e as tartarugas gigantes, cujas peculiaridades adaptativas lhe forneceram a evidência primordial de que a seleção natural poderia moldar a diversidade biológica.
Esse período foi marcado por uma colaboração intensa com outros cientistas e por um debate interno acirrado, pois Darwin estava ciente das implicações revolucionárias e potencialmente controversas de sua teoria. Ele sabia que, ao desafiar a ideia fixa de criação das espécies, estava pisando em terreno teológico delicado. No entanto, impulsionado por uma compulsão para descobrir a verdade, Darwin continuava sua pesquisa, pavimentando o caminho para eventualmente apresentar ao mundo sua teoria bem fundamentada sobre a origem e modificação das espécies através da seleção natural. Na tranquilidade de Down House, cercado por seus livros e espécimes, Charles Darwin dedicava-se intensamente ao desenvolvimento de sua teoria da evolução. Com sua bancada sempre coberta de cadernos de anotações, lâminas de microscópio e correspondências de colegas cientistas, Darwin mergulhava em experimentos botânicos e estudos de variação em animais domesticados e plantas cultivadas. Ele observava atentamente como características específicas eram passadas de uma geração para a outra, coletando dados que demonstravam a hereditariedade e a variabilidade, peças-chave em sua teoria. Durante esse período, Darwin também lia vorazmente, absorvendo informações de obras sobre geologia, biologia e demografia. O estudo de Thomas Malthus sobre populações foi particularmente influente, pois forneceu a Darwin a compreensão de que a luta pela existência era o motor da seleção natural. A intensidade de seu trabalho era tal que frequentemente comprometia sua saúde, mas Darwin estava determinado a explicar não apenas como as espécies evoluem, mas também por que tantas variavam, enquanto outras permaneciam notavelmente estáveis ao longo do tempo. Suas ideias estavam se solidificando e, apesar das dúvidas e da pressão, ele estava cada vez mais convencido da veracidade e da importância de suas descobertas científicas, preparando-se para apresentar ao mundo sua teoria que desafiaria as bases da biologia. O ano de 1859 marcou um ponto de inflexão na vida de Charles Darwin e na história da ciência com a publicação de A Origem das Espécies. Após anos de meticulosa pesquisa e hesitação diante das possíveis repercussões, Darwin foi compelido a publicar suas ideias pela possibilidade de que outros pudessem antecipá-lo, especialmente após receber um ensaio de Alfred Russel Wallace, que apresentava conclusões semelhantes às suas. O processo de escrita de A Origem das Espécies foi intenso e carregado de ansiedade. Darwin sabia que suas ideias sobre a evolução das espécies através da seleção natural iriam desafiar as visões estabelecidas, tanto científicas quanto religiosas. Contudo, armado com uma vasta gama de evidências e o apoio de colegas cientistas influentes, ele meticulosamente articulou sua teoria, antecipando e respondendo às críticas em seu texto. Quando o livro finalmente chegou às prateleiras, ele vendeu todas as cópias no primeiro dia, sinalizando um imediato e profundo impacto. O público e a comunidade científica ficaram divididos. Enquanto alguns denunciavam a teoria como herética, outros viam nela uma explicação convincente e elegantemente simples para a complexidade da vida na Terra. Esse livro não só cristalizou sua reputação como um dos grandes pensadores de sua era, mas também inaugurou uma nova era de investigação científica, provocando debates que perduram até hoje. Após o estrondoso impacto de A Origem das Espécies, Charles Darwin não se acomodou nos louros de sua fama. Em vez disso, ele continuou a expandir e aprofundar sua teoria, trabalhando em vários volumes subsequentes que exploravam diferentes aspectos da evolução e da seleção natural. Um desses trabalhos significativos foi A Descendência do Homem, publicado em 1871, onde Darwin abordou a aplicação de sua teoria à evolução humana, provocando ainda mais controvérsia e debate. Durante esses anos, Darwin dedicou-se também ao estudo das plantas carnívoras e das orquídeas,
mostrando como suas adaptações complexas também eram produtos da seleção natural. Seus experimentos e observações em Downhouse transformaram seus jardins e estufas em verdadeiros laboratórios de pesquisa. A saúde de Darwin, no entanto, frequentemente o traía, resultando em períodos de reclusão forçada durante os quais ele se concentrava em escrever e corresponder-se com cientistas de todo o mundo. Essa rede global de colaboradores foi crucial para coletar evidências adicionais que suportavam suas ideias. Até seus últimos dias, ele permaneceu um estudioso dedicado, cuja obra não apenas lançou as bases da biologia moderna, mas também mudou para sempre nossa compreensão da vida na Terra. O legado de Charles Darwin transcende a monumental publicação de A Origem das Espécies. Sua teoria da evolução por seleção natural reformulou o pensamento científico e impulsionou novas disciplinas dentro da biologia, como a genética, a ecologia e a etologia. No entanto, o impacto de Darwin estende-se para além dos limites da ciência, influenciando a filosofia, a religião e a sociedade em geral. Após a sua morte em 1882, Darwin foi enterrado na Abadia de Westminster, um reconhecimento que sublinhava a sua estatura como um dos gigantes intelectuais da era vitoriana. A verdadeira medida do seu legado é vista na continuidade do debate e desenvolvimento das suas ideias. A teoria da evolução continua a ser um pilar fundamental da biologia moderna, com novas descobertas em áreas como a biologia molecular e a paleontologia que continuam a confirmar e expandir seu trabalho. Ao refletir sobre Darwin no contexto do século XXI, percebemos como suas ideias continuam a provocar tanto admiração quanto controvérsia. O conceito de evolução influencia debates sobre ética em biotecnologia, conservação da biodiversidade e o papel do ser humano na natureza. Esse vídeo não é apenas um tributo a um cientista que mudou o mundo, mas um convite à reflexão sobre como continuamos a interpretar, desafiar e aplicar suas descobertas em uma era de avanços científicos rápidos e desafios globais complexos. Gostou dessa história? Siga o canal Ao Encontro do Passado e ative as notificações para ficar por dentro das mais fascinantes narrativas sobre nosso passado.